Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, profecias milenares estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e os 7 selos que foram selados por séculos começam a ser abertos um por um. O que você está prestes a descobrir pode transformar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos e revelar segredos que permaneceram ocultos desde que o apóstolo João recebeu a mais extraordinária visão na ilha de Patmos. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que vou compartilhar hoje pode ser a chave que você precisa para entender não apenas o que está acontecendo no mundo, mas o que ainda está por vir. Meus irmãos e irmãs, há quase 2000 anos, um homem idoso, exilado numa ilha rochosa e desolada, recebeu a mais impressionante e aterrorizante revelação que já foi concedida à humanidade. João, o discípulo amado, aquele que havia recostado sua cabeça no peito do Salvador, foi arrebatado em espírito num domingo e transportado para os átrios celestiais, onde presenciou cenas que fariam qualquer mortal tremer de pavor e admiração. Ali, diante do trono do Todo-Poderoso, ele viu um livro selado com 7 selos, um pergaminho que continha os segredos do fim dos tempos e o destino final da humanidade. Este livro não era comum. Estava na mão direita daquele que se assentava no trono, selado de tal forma que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abri-lo ou sequer contemplá-lo. João chorou muito quando percebeu que ninguém fora achado digno de quebrar aqueles selos e revelar o que estava escrito. Mas então, um dos anciãos lhe disse algo que ecoaria através dos séculos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E quando João olhou, viu no meio do trono um cordeiro como havendo sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que representavam os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Compreenda a magnitude do que estou lhe revelando. Aquele cordeiro é Jesus Cristo, o único digno de abrir os selos que revelarão os juízos finais sobre a terra. E cada selo que ele abre representa uma fase específica dos eventos que antecedem sua segunda vinda. Não são símbolos abstratos ou alegorias distantes da nossa realidade. São realidades proféticas que se desdobram em nossos dias com uma precisão que deveria fazer cada um de nós examinar nossos corações e nossa preparação espiritual. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, João ouviu um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão: vem e vê. E apareceu um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este cavaleiro representa o espírito de conquista e dominação que caracterizará os últimos tempos. Não se engane pensando que este é Cristo montado em seu cavalo branco da segunda vinda. Este é um impostor, um conquistador que virá com promessas de paz, mas cuja verdadeira natureza será revelada apenas quando for tarde demais para muitos. Olhe ao redor do mundo hoje. Veja como surgem líderes carismáticos prometendo soluções globais, unificação mundial, paz através de acordos e tratados. Observe como a humanidade busca desesperadamente por alguém que possa resolver os problemas crescentes que assolam nossa civilização. Este primeiro selo já foi aberto, meus irmãos, e o cavaleiro branco já cavalga pela terra, preparando o caminho para eventos ainda mais dramáticos. O segundo selo revela uma verdade ainda mais perturbadora. Quando foi aberto, saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava montado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. A cor vermelha não é coincidência, representa o sangue que será derramado quando a paz for completamente removida da terra. Não se trata apenas de guerras entre nações, mas de conflitos que penetrarão no âmago da sociedade, famílias divididas, comunidades em guerra civil, nações inteiras consumidas pela violência interna. Quantas vezes nos últimos anos temos presenciado conflitos que pareciam impensáveis? Quantas vezes a humanidade tem se surpreendido com a rapidez com que a civilização pode desmoronar e dar lugar à barbárie? O Cavaleiro Vermelho não traz apenas guerra externa, mas remove a própria capacidade de convivência pacífica entre os seres humanos. É o juízo divino permitindo que a natureza decaída do homem se manifeste em toda a sua terrível realidade. Mas o terceiro selo traz uma dimensão ainda mais próxima da experiência cotidiana de cada pessoa. Quando foi aberto, apareceu um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E João ouviu uma voz no meio dos 4 seres viventes dizer: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esta é a descrição profética de uma crise econômica sem precedentes, onde os itens básicos de sobrevivência se tornarão tão caros que um dia inteiro de trabalho comprará apenas o suficiente para uma refeição.
Reflita sobre o que temos presenciado nos últimos anos: inflação descontrolada, crises alimentares, perturbações nas cadeias de suprimentos globais, e uma crescente desigualdade social que deixa milhões de pessoas lutando para adquirir necessidades básicas. O cavaleiro preto da fome e da crise econômica já cavalga entre nós, e sua balança já pesa o custo crescente da sobrevivência humana. O quarto selo revela o mais aterrorizante de todos os cavaleiros. Quando foi aberto, João viu um cavalo amarelo, e o nome do que estava montado nele era Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Este não é apenas um cavaleiro, mas dois poderes destrutivos trabalhando em conjunto, a morte e o Hades, ceifando vidas em uma escala que corresponde a um quarto da população mundial. Considerem as palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 24 versículos 6 a 8, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O que Jesus descreveu como o princípio das dores encontra sua expressão mais intensa na abertura destes primeiros 4 selos. Quando chegamos ao 5º selo, a perspectiva muda dramaticamente. João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Elas clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Este selo revela que, em meio ao juízo sobre a terra, haverá uma perseguição intensificada contra aqueles que permanecem fiéis ao Evangelho de Cristo. A história da Igreja está repleta de mártires, mas o 5º selo aponta para um período de perseguição que superará todos os anteriores em intensidade e escala global. Não será limitada a uma região ou cultura específica, mas será um fenômeno mundial onde confessar o nome de Jesus Cristo custará literalmente a vida de muitos crentes fiéis. A cada um destes mártires foi dada uma veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Esta palavra "até que se completasse o número" revela algo profundo sobre a soberania de Deus. Há um número específico de mártires que Deus permitirá antes que sua ira seja finalmente derramada sobre aqueles que perseguem seu povo. Não é casualidade ou acidente, mas parte do plano divino que se desenrola com precisão matemática. O 6º selo marca o início dos eventos cósmicos que acompanharão o fim dos tempos. Quando foi aberto, houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Estas não são descrições poéticas ou metafóricas. São eventos literais que transformarão completamente a face da terra. O próprio Jesus confirmou esta realidade em Mateus capítulo 24 versículos 29 a 30, e, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A reação da humanidade a estes eventos cósmicos revela o estado espiritual deplorável daqueles que rejeitaram a salvação. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Observe esta frase final: quem poderá subsistir? É uma pergunta que ecoa através dos séculos e chega até nossos dias. Quem poderá permanecer de pé quando a ira do Cordeiro for revelada? Apenas aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Antes que o 7º selo seja aberto, João presencia um evento extraordinário. Ele vê 4 anjos nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento sopre sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então viu outro anjo subindo do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos aos quais fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo:
não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Este é um momento de misericórdia divina no meio do juízo. Antes que os juízos mais severos sejam derramados, Deus providencia que seus servos sejam selados e protegidos. João ouviu o número dos selados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas sua visão não se limitou a estes. Ele também viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Esta multidão representa os salvos dentre os gentios, aqueles que, através da pregação do Evangelho por todas as nações, aceitaram a salvação oferecida por Jesus Cristo. Um dos anciãos explicou a João: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Finalmente, chegamos ao sétimo selo, que quando aberto, trouxe silêncio no céu por quase meia hora. Este silêncio não é vazio ou sem significado. É o silêncio solene que precede os juízos mais terríveis que já cairão sobre a terra. É como se toda a criação prendesse a respiração diante da magnitude do que está prestes a ser liberado. Após este silêncio, 7 anjos recebem 7 trombetas, marcando o início de uma nova fase de juízos ainda mais intensos. Mas antes que as trombetas sejam tocadas, outro anjo se apresenta diante do altar celestial com um incensário de ouro, oferecendo incenso com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. O fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Esta cena revela uma verdade consoladora. Em meio aos juízos mais terríveis, as orações dos santos sobem como incenso diante do trono de Deus. Nossas orações não são perdidas ou esquecidas. Elas são preservadas e apresentadas diante do Todo-Poderoso como ofertas preciosas que influenciam o desenrolar dos eventos proféticos. Meus irmãos, enquanto contemplamos a abertura destes 7 selos, uma pergunta deve ecoar em nossos corações. Onde estaremos quando estes eventos se cumprirem em sua totalidade? Estaremos entre os selados que são protegidos da ira divina, ou estaremos entre aqueles que clamarão às montanhas para que caiam sobre eles? A resposta a esta pergunta não depende de nossa nacionalidade, nossa posição social, nossa riqueza ou nossa educação. Depende exclusivamente de nossa resposta ao Evangelho de Jesus Cristo. Como está escrito em João capítulo 3 versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O tempo da graça ainda não terminou. A porta da salvação ainda está aberta. Mas os sinais que vemos ao nosso redor indicam que estamos nos aproximando rapidamente do momento em que esta porta se fechará para sempre. O cavaleiro branco da conquista já cavalga. O cavaleiro vermelho da guerra já espalha conflitos. O cavaleiro preto da fome econômica já pesa suas balanças. O cavaleiro amarelo da morte já ceifa vidas em proporções alarmantes. Não podemos mais ignorar a realidade profética que se desenrola diante de nossos olhos. Não podemos mais adiar a decisão mais importante de nossas vidas. O Cordeiro que é digno de abrir os selos é o mesmo Jesus que morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Ele é a única esperança de escape dos juízos que estão por vir. As profecias bíblicas não foram escritas para nos aterrorizar, mas para nos preparar. Elas não foram dadas para nos desesperar, mas para nos despertar para a urgência do momento em que vivemos. Cada selo que é aberto nos aproxima mais do momento glorioso em que o próprio Jesus Cristo voltará em poder e grande glória para estabelecer seu reino na terra. Para aqueles que são seus, este não é um tempo de temor, mas de expectativa gloriosa. Para aqueles que o receberam como Salvador, estes sinais não representam condenação, mas redenção que se aproxima. Como Jesus disse em Lucas capítulo 21 versículos 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Mas para aqueles que continuam rejeitando a salvação, cada dia que passa os aproxima mais do momento terrível quando será tarde demais. Como está escrito em Hebreus capítulo 9 versículo 27, e, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. Não há segunda chance após a morte. Não há oportunidade de arrependimento após o fim dos tempos da graça. A mensagem dos 7 selos não é apenas uma revelação sobre o futuro, mas um chamado urgente para o presente. É um convite para examinarmos nossos corações, avaliarmos nossa condição espiritual e tomarmos a decisão que determinará nosso destino eterno. Se você está assistindo a este vídeo e ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo,
Saiba que não é coincidência que estas palavras chegaram até você neste momento. Deus está falando ao seu coração através desta mensagem profética. Ele está mostrando a você a realidade dos juízos que virão, mas também está oferecendo a você a salvação que pode livrá-lo de toda condenação. A oração mais simples, feita com sinceridade de coração, pode transformar seu destino eterno. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de um Salvador. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida eterna. Eu me arrependo dos meus pecados e te recebo como meu Salvador pessoal. Perdoa-me e me dá a vida eterna que prometeste. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, você passou da morte para a vida. Você não será condenado nos juízos que estão por vir, porque está escrito em João capítulo 5 versículo 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Para aqueles que já são salvos, a mensagem dos 7 selos é um chamado à santificação e ao serviço. É um lembrete de que nosso tempo na terra é limitado e que devemos aproveitá-lo para fazer a diferença no reino de Deus. Devemos ser luz em meio às trevas crescentes, esperança em meio ao desespero mundial, e instrumentos de salvação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. A proximidade dos eventos proféticos deve nos motivar a uma vida de oração mais intensa, a um estudo mais profundo das Escrituras, e a um testemunho mais ousado do Evangelho. Não podemos mais viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Os selos estão sendo abertos, os cavaleiros estão cavalgando, e o tempo está se esgotando rapidamente. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que governa nossos dias, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se revelam nestes últimos tempos. Porque aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus.